Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Isaías 44 e que eu vou chamar de Tu és o meu servo, eu te escolhi. E Deus começa neste capítulo pedindo para que nós ouçamos a voz dele. Ele diz: ouve, ó Jacó, o meu servo, e tu, Israel, a quem eu escolhi. Como eu sempre costumo dizer, nós não escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu. E Ele lembra que desde o ventre Ele nos formou e Ele nos criou, trazendo essa imagem de Deus como mãe, como geradora de filhos, né? Volta a dizer que derramou água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Falando de uma transformação pelas águas, essa transformação tanto física quanto espiritual. E ele chama Israel de Jesurum. Jesurum é um nome carinhoso para definir Jerusalém, que quer dizer virtuoso. E diz assim: este dirá, eu sou do Senhor. Você tem dito isso? Eu sou do Senhor. E aquele se chamará pelo nome de Jacó. Nós nos chamamos pelo nome do Deus de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor. Essa identidade nas mãos lembra a identidade de um servo, de um escravo. Lembrando que nós somos escravos e servos do Senhor, não por obrigação, não por nenhuma ordem, mas por amor. Nós nos tornamos servos deste Deus. Amém? E ele diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. E aqui ele começa a falar contra as imagens de escultura. E ele diz assim: quem que faz isso? Que pega uma árvore e ali ele mede, faz uma imagem de escultura que ele chama de vaidade. E ali ele forma um Deus para ele, uma imagem de um homem, ele faz um Deus. E ele diz assim: que coisa louca é essa? Porque uma parte da árvore você vai usar para se aquecer, para cozinhar, e a outra parte você se prostra e você adora? E ele fala assim: quem que forma um Deus que funde uma imagem de escultura que não tem nenhum valor? Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os artífices, ou seja, aqueles que fazem essa imagem, não passam de homens. Ajuntem-se, levantam, todos eles ficarão assombrados e confundidos. Mas uma coisa interessante que o Senhor fala nesse capítulo, quanto a formar um Deus de uma árvore, a partir de uma árvore, usar o compasso, aplanar com a plana, traçar com o compasso e fazer a semelhança de um ídolo, cortar para si cedros. E ele diz assim: quem que poderia, numa lucidez, acreditar que aquilo pudesse ser um Deus? E ele diz: nada sabem, não entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: mas peraí, metade eu queimei no fogo, cozi pão com as brasas, assei carne com ela, comi, e com o resto que sobrou eu faria uma abominação. Ajoelhar-me-ia diante do que saiu de uma árvore e um pedaço de pau. E aí ele fala: lembra dessas coisas, Israel, e que te formou, porque você é meu servo. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que não foi o seu coração enganado que te desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma
dizendo, olhando para aquilo e dizendo, mas não é mentira isso aqui que está na minha mão direita? Lembra dessas coisas, Israel, porque ele diz, foi eu, o Senhor, eu mesmo que ceguei o entendimento do incrédulo. Quando você prega para uma pessoa falando que ela não deveria adorar deuses de barro, de prata, de ouro, de madeira ou de qualquer outra coisa, e simplesmente você acha que elas é que não entendem o que está tão claro, mas Deus diz, não são elas, foi o coração enganoso delas, eu mesmo ceguei os entendimentos. Então, quando você for orar para uma pessoa para ela ter esse entendimento da palavra, você tem que orar para que Deus abra o olho dela, porque ela sozinha, por si própria, ela não vai conseguir. Enquanto Deus não abrir o olho, enquanto Deus não falar com essa pessoa, enquanto Deus não se revelar a essa pessoa. Mas aí você diz assim, mas quando que isso pode acontecer? Então quer dizer que depende única e exclusivamente da vontade de Deus. A princípio sim, mas a palavra de Deus nos diz assim, que se você buscar com o coração, verdadeiramente ao Senhor, buscar-me-eis, ele diz, e me achareis, quando você me buscar com todo o seu coração. Você quer ter entendimento dessa palavra? Você quer entender o que Deus quer falar com você através da palavra? Você lê isso aqui e isso não parece claro para você? Peça com todo o teu coração que você realmente deseja entender e o Senhor vai te esclarecer. Eu não posso fazer nada, eu só posso replicar, eu só posso reproduzir o que está escrito aqui, dizer isso para você, mas quem vai abrir o seu entendimento e o seu coração para que você compreenda que Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, e você só pode adorá-lo no seu espírito. Quem pode te convencer disso? Somente o Senhor. Mas eu não vou deixar de falar isso para você. Amém? E depois ele diz, cantai alegres, porque o Senhor o fez, exultai as partes mais baixas da terra, até os montes, retumbai com júbilo, os bosques, as árvores. Por quê? Porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Olha ele voltando a repetir que foi ele que te formou desde o ventre, como uma mãe que gera um filho. E ele diz assim, eu faço tudo, eu que faço tudo, que sozinho estendo os céus e que espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentira, que enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e que converto em loucura todo o conhecimento deles, que confirmo a palavra do meu servo, que cumpro o conselho dos meus mensageiros e que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá, ele diz, sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei. Que diz de Ciro, nessa época que ele fala que ele tá profetizando que Ciro seria o libertador daquele povo, que entraria na Babilônia, que dominaria a Babilônia, que libertaria o povo. Ciro não havia nascido. E ele diz assim, que diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundada. Se esse Deus não consegue te convencer, eu não sei quem vai fazê-lo. A mim já me convenceu há muito tempo. Amém? Leia de novo esse capítulo que é lindo. Um abraço em Cristo Jesus.